A paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Estou aqui no dia 15/11 de 2019 para trazer uma mensagem linda. Quero dividir com vocês. Primeiramente, irmãos, eu quero até me desculpar por a ausência, mas não é por querer. Eu estou no final do curso e as provas, os estágios, tem se apertado com o tempo muito curto, muito trabalho na faculdade. E essa formação em direito, ela é muito puxada. E só para vocês terem uma ideia, quando eu começo a ler, eu estou gravando alguns vídeos, e vou gravar e eu fico gaguejando, não é porque eu não sei ler, não. É porque as leituras foram tão puxadas, que eu fui ficando ruim da vista mesmo, estou com problema de visão, tenho que fazer Se o Senhor não fizer um milagre antes, eu tenho que fazer uns tratamentos. E eu quero dizer para vocês que assim que termina agora no dia 7 de dezembro, assim que terminar, irmãos, eu vou estar dividindo principalmente essa revelação. Tem uma revelação muito, muito graciosa a qual aconteceu comigo, do monte. Eu sei que eu coloquei alguma coisa sobre esse assunto em alguns vídeos, falando sobre os 15 dias que eu passei com o Senhor no monte. Como se trata de algo muito especial o tamanho, né? Então eu quero que assim que terminar, descansar um pouquinho, eu quero dividir com vocês algumas coisas que aconteceram, inclusive a questão do livro que eu estou fazendo, certo? O livro que eu estou escrevendo sobre o assunto. Assim, como você vai fazer para chegar a uma vida? É de certo que isso é uma coisa íntima, individual. Mas quando você tem um testemunho de alguém, da forma como ele entende, da forma como Deus chegou, ajudou, se apresentou, então isso é uma orientação. Então, esse livro que eu estou escrevendo, que eu vou voltar, né, a escrever, ele vai falar da minha vida cotidiana, da questão do descobrimento, das revelações, detalhadamente. E aonde eu vou colocar essa revelação, a base principal é esta revelação, essa visão a qual eu estava no monte com o Senhor durante 15 dias. Quando eu conversava com ele, falava alguma coisa, ele me respondia imediatamente. Era como se eu tivesse recebido a visita de meu amigo e meu amigo tivesse estado comigo. Sabe aquele amigo íntimo, aquela amiga que você vai passar uns dias na casa dela, ou ela passa uns dias com você, você vai contar tudo. Pois é, esses 15 dias no monte com Deus, foi isso que aconteceu. E eu quero dividir alguma coisa com vocês após terminar agora dia 7, viu? E eu quero trazer uma mensagem hoje, irmãos, para vocês. Foi agora, tá o quê? Uns 4 dias, o Senhor, à noite eu fui dormir. E antes de dormir eu fui orar. E quando eu estava orando, eu falei, Senhor, aí eu disse para ele, Pai, me dá um pouco do Senhor, me dê mais, eu preciso de mais do Senhor, me dê mais da Tua presença, me dê mais do Teu reino, me apresente, me deixa sentir, me deixa ver, me deixa viver. Me dê, Senhor, mais de Ti.
E ao terminar a oração, me preparei, coloquei um hino. Eu sempre vou dormir escutando um louvor assim, um fundo musical, eu vou dormir. E então eu ainda estava ouvindo aquele som do hino, da pregação. Foi de uma pregação. Então, assim que eu fechei os meus olhos, irmãos, eu me vi numa arena, num ambiente como se eu estivesse indo pregar. E este homem que era pastor neste local, numa igreja, como se fosse uma igreja, mas só que era muito grande, o espaço era como se fosse um espaço tipo uma praça. E esse homem disse assim: olha, hoje quem vai pregar é você. E apontou para mim. E eu peguei o microfone da mão dele e subi. Que era tipo como se fosse era um aberto, mas ficava tipo como um palanque, E eu comecei a pregar. Mas da forma como, quando eu comecei a pregar, eu comecei a orar e comecei a louvar e glorificar o Senhor. Em vez de pregar, comecei a louvar e glorificar. E nesse momento, o Senhor veio, aparece e me coloca no mundo espiritual. E eu estava ali em pé, falando, mas eu vi os dois mundos, que era o físico, o nosso, né? E o espiritual dele. E eu vi uma visão muito, muito, muito interessante. O Senhor mostrou para mim as pessoas, como é as pessoas no mundo espiritual que aparece para ele. E eu olhava para acima daquele pastor e eu vi que ele tinha como se tivesse umas asas de pássaro e como um formato de uma águia por cima da sua cabeça. E era muito grande, é como se fosse um pássaro já muito grande. E aquele pássaro, ele ficava como se ficasse de asas abertas. Mas ele abria um pouquinho e ficava ali por cima dele. E eu fiquei observando as outras pessoas. E tinha uns que era menor, tinha outros que agora que estava começando aquele pontinho como uma luz. Só que não era um pássaro de pena, mas era um formato como uma águia, um pássaro. E ficava por cima da cabeça daquela pessoa. E eu olhava, tinha uns que já estava começando. Tinha aquele pontinho, como se fosse um pontinho. Tinha outro que já estava aparecendo já o formato da asa, do pássaro. E eu ali, o Senhor ouviu e falou: você está vendo isso? De repente aquela voz soou, como de trovão. E ele diz assim: você está vendo isso? E eu disse sim. E ele disse: todos esses sinais que você vê acima da cabeça de todo esse povo, isso representa a minha presença na vida deles. É assim que eu vejo. E eu percebia que quanto mais as pessoas dobravam o joelho, as pessoas oravam, buscavam, clamavam, e aquilo parecia que ia crescendo, aumentando. E eu olhei para esse pastor, e ele sorriu. E ele sorriu e disse para mim, lá de onde estava: você está vendo? Era isso que Deus queria te mostrar hoje. E eu olhava e começava aquela ousadia, pregando, glorificando, falando, e o povo, todo ao redor daquele, como se fosse um palanque, começava a pular, glorificar o Senhor, glorificar o Senhor.
E então, irmãos, terminou ali e a gente ali glorificando ao Senhor. E eu lembro que ao sair, terminou a oração, terminou a pregação, terminou e nos despedimos daquele lugar, do pastor. E eu lembro que era noite e eu saía para a minha casa. E parecia que não tinha energia na cidade, no local, que eu andava como estivesse na escuridão. Só que conforme eu estava andando, eu via a claridade da presença de Deus, né, por cima da minha cabeça, daquela aparência de um pássaro. Ele clareava o caminho e eu sabia por onde eu andar. E de repente eu olho para trás e vejo umas pessoas como se fosse uma gangue. E eles passaram, eles estavam vindo armados. Um bando de homens. E só que aqueles homens estavam sem camisa, estavam como se estivesse cheio de lamas. E estavam armados. E eles passaram para um lado, passaram para o outro e passavam como se estivessem procurando alguém. E eles iam para lá, voltavam e não conseguiam. Só que o que eu achei interessante é que eles não me viam. Eles não conseguiam me ver. E nisso eu voltei. Quando eu voltei, eu entrei no lugar onde a gente estava. Aí eu perguntei assim para o pastor: por que aqueles homens estavam indo? Eles estavam atrás de alguém? Aí ele falou assim: que bom que você voltou, que eu já ia mandar te chamar para que você voltasse. E eu perguntei a mim: mas por quê? Ele disse: aqueles homens que você viu, aquele bando que você viu, não é homem, são demônios. Eles estavam indo à sua procura. Mas eles não entendem que o povo de Deus é escondido debaixo das sombras das asas dele. Essa proteção que temos não é de nós mesmos, vem de Deus. E aqueles eram um bando de demônios que saíram daqui quando estava vendo de longe o movimento, e eles foram atrás de você para tentar tirar sua vida. Mas eles não te viram. Não é verdade? Eu disse sim. E ele disse: fica um pouco aqui, enquanto passa essa tempestade. E eu perguntei assim: mas que tempestade? Porque eu olhava, eu não via chuva, eu não via nada. E ele disse que era a tempestade dessa nuvem de demônios que estavam passando na terra, naquele exato momento. E eu sentei e comecei a conversar com ele e perguntei sobre essa parte daquela visão que eu vi. E ele falou que isso já vem ocorrendo e está acontecendo em todas as igrejas, principalmente as igrejas, assim que eu falo, igreja, a pessoa. As pessoas que se entregar para o Senhor, porque isso simboliza a preparação do arrebatamento da igreja, dos sinais dos servos. Esses são os sinais. O sinal do sangue do Filho do Homem, do Espírito Santo, na vida daqueles que têm o Senhor. Irmãos, eu lembro que enquanto eu estava ali conversando com eles, novamente veio aquele grupo e tentavam entrar no lugar, invadir, não conseguia, mesmo sem parede, não tinha parede, algumas coisas lá não tinha, e eles não conseguiam. A proteção de Deus era tão grande que eles não conseguiam chegar aonde a gente estava. E então, quando eu me despertei, foi tão rápido que eu me despertei e eu ouvi ainda, eu não sei se era pregação, mas eu ouvi algo que
parecia que era mesmo que eu tinha ido dormir e estava tocando. E quando eu me desperto, aí eu ouço o Senhor. Tá aí, foi isso que você me pediu, eu lhe dei. Eu estou perto de você. Eu estou com você. Eu estou com você. Amados, e muitas vezes a gente está levando a vida muito cansativa. A situação no Brasil está ficando crítica. A situação nas igrejas está uma tristeza. Mas eu quero lhe dizer que nós temos que atentar para o Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos e esperar no Senhor. E confiar no Senhor. E saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei. E é Ele que zela por nós. E Ele está perto de nós. Mesmo que você não vê, mas você tem que estar com o teu coração firme. Porque Deus está preparando o povo dele. Deus está edificando a sua igreja, aquele que se dá para Deus, se entrega de coração. Porque, irmãos, em muitas ocasiões, a gente entende achando que estava só. E de repente vem um acontecimento e você vê o livramento de Deus. Você nem percebeu que Deus está ali, mas Ele está. A partir do momento que você dobrou seu joelho e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele te laçou, Ele te marcou. Você é sinalizada com o sangue de Cristo. Você pertence a Jesus. Você pertence a Ele. E eu achei interessante uma coisa que me veio agora esses dias. Uma irmã me disse assim: irmã, eu tenho tido alguns sonhos e meio perturbador quando eu acordo. Eu sinto como se tivesse uma presença, eu fiquei até arrepiada. E depois daquele que eu fui conversar com a irmã, né, aconselhar ela, eu entendi uma coisa, eu não, o Senhor, o Espírito Santo me falou, colocou no meu coração. E disse assim, aquela palavra no meu coração: quem é você? Eu disse para mim mesmo, dizendo ali, falando, eu sou filha de Deus. Se você é filha, você é herdeira. Sim, eu sou filha e sou herdeira. Então você pertence à família real. Sim, você tem o sangue real correndo nas suas veias. Sim. E quem é o teu inimigo para te afrontar? Quem é o teu inimigo para te amedrontar, para te assombrar? Quem é ele? Se você é da linhagem real, se você pertence a Deus, se você é salvo, quem é o inimigo? Então, naquele momento, veio o entendimento, sabe, irmãos? Sim, é verdade. Por quê? Por que eu vou ficar assombrada com a escuridão? Por que eu vou ficar com medo de demônios? Se eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, eles tiveram a oportunidade de estar com Deus, de servir a Deus e fizeram o quê? Rejeitaram. Mas eu pertenço ao Senhor. Então eu sou o quê? Eu sou superior a eles, muito mais. Sou filha de Deus. Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso e Ele me ofereceu a oportunidade de salvação e eu recebi, e eu peguei esta salvação. Então, se você for andar na escuridão, imagine que você é uma tocha. Imagine que você sai andando e eles que têm que correr de você.
Por quê? Porque a presença de Deus está em você. Porque você é filho de Deus. Porque você é um vaso. Se você é um vaso, você é enchido da presença dele. Se nós somos representantes de Deus, Deus está conosco, então quem tem que correr é o mal. Quem tem que se assombrar é ele, não é você. Mas receba esta palavra com humildade, com simplicidade, buscando conhecimento e sabedoria. E entende, irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Que quando você está em uma sala escura, que você acende a lâmpada ali naquele ambiente, a escuridão vai permanecer lá? Não. Então se vigie, porque se você ligar a lâmpada, se você permitir que o Espírito do Senhor ligue a lâmpada em você, o que é de escuro, o que é das sombras vai ter que sair da sua vida. Se isso não sair, é porque está tendo legalidade. E então, você tem que pedir ajuda ao Senhor. Se você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender da sua forma de estar agindo, a sua conduta. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o que pode prender você. Ah, irmão, eu sou viciado em assistir a novela e então eu perco muito tempo. Ah, irmão, eu nunca consegui deixar meu cigarro. Ah, missionário, eu nunca consegui. De vez em quando eu ainda vou dar umas bebidinhas ali. Eu não sei o que você tem. Eu só sei que eu estou sentindo de Deus de falar isso. Se acende a luz, a escuridão tem que sair fora. O próprio Jesus falou que não há como servir dois senhores. Amém? Então eu quero ler aqui um versículo que se encontra em 1 Samuel capítulo 12. No verso 12, que diz assim: Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, agora nós escolham um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o seu rei. Você vê, irmãos, que o mal estava indo em direção a Israel. E eles não tinham esse consciência dentro de si mesmo que o próprio Deus era o rei deles. Eles pediram a Samuel: olha, Samuel, nós queremos um rei, para que nós possamos ver esse rei. Eu quero ver para que eu possa acreditar, ter ânimo. E no capítulo 13 diz assim: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. E na frente, ele ainda fala assim, o versículo tanto antes, né, quando ele fala sobre a rejeição. Quando Deus, irmãos, ele quer ser diretamente, tratar com você. Deus, ele quer isso, ele quer intimidade, ele quer aproximação. Missionária Sara, às vezes, irmã, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero falar com Deus. Mas, irmãos, meus amados, nós temos que reconhecer que o Senhor já está com a gente. Deus não está distante de você. Se você tem sede de Deus, você não tem essa sede sozinho. Se você está onde você está, não está lá, se o pecado não te aprisiona mais,
porque o Senhor já te tirou de lá. Você não saiu de lá sozinho. Reconheça o Senhor. Ele está com você. Ele é o seu Deus. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas busque. E Ele vai se aproximar de você mais e mais. Mas Ele já está com você. Você não precisa de outro rei. Você já tem um, que é o Senhor, e está com você. E você está onde está, não é estar só. Amém? Amados, o Senhor ama o seu povo. O Senhor tem sede de intimidade com a gente. O Senhor está triste com o que está acontecendo no mundo, com o pecado se lastrando, a frieza entrando nas igrejas, o desânimo, essa brigaiada toda, essa confusão toda, essa instabilidade política. Você assiste algum jornal, algum governante aí, você não acredita nele, nada do que ele fala. As pessoas já não se respeitam mais. As pessoas ofendem com tanta facilidade. E é tão simples. Deus está se apresentando, Deus enviou seu Filho. O Senhor disse que Ele voltaria e Ele está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E vai ser logo. Os sinais já estão ultrapassando. E o Senhor Jesus diz assim, olha, os sinais serão esses. Então, quanto tempo esses sinais já não estão aí? Então, busque a presença do Senhor. Busque o Senhor. Deixe que a escuridão saia da sua vida. Tire tudo que não pertence a Deus. Tudo que você vai fazer, que o seu coração, se você sentir alguma tristeza, se você sentir alguma negativa do seu coração, não faça. Não faça, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo lhe avisando. Se prepare, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E aquela visão que eu vi da presença do Espírito Santo ali, irmãos, aqueles sinais, é essa visão que os anjos vão ter quando vir buscar o povo dele. Quando o Senhor estiver na nuvem, que os anjos estiverem assim, pega na sua mão e subir. Você entendeu? Então você precisa buscar o Senhor. Desliga o teu coração de todas as coisas do mundo, carnais, que traga a distância, vai lhe distanciar do Senhor. Amém? Porque mesmo que os demônios, o espírito maligno, o inimigo que usa o homem, porque a palavra diz que o nosso inimigo não é, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Então, eles vão tentar lhe buscar, vão tentar fazer alguma coisa, vocês não vão lhe encontrar, porque Deus te deu uma cobertura, uma proteção, eles não podem ver. Deus que não deixa eles te ver. É Deus, não toca nos meus filhos. Amém? Senhor meu Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua revelação, grandioso Rei. Senhor, Pai, nós não vamos chegar em lugar nenhum e não precisamos do Senhor para chegar em algum lugar. Tudo que precisamos do Senhor, Pai, é para que nos permita te amar, glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Seja feita a sua vontade, Pai, em nossas vidas. Vai libertando o teu povo. Guarda o teu povo, Senhor. Vai ensinando, nos ensina a orar, nos ensina a glorificar o seu nome, nos ensina a te servir, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Que seja feita a tua vontade neste dia. Abençoa o teu povo, abençoa os novos inscritos no canal. Eu profetizo desde já sobre as suas vidas. Liberte, Senhor, aquele que precisa de libertação, aquele que precisa de uma porta de emprego, Senhor.
em nome de Jesus. Aquele que está precisando simplesmente apenas de te conhecer mais, eu lhe peço, visite este homem, esta mulher, e ajude eles, Senhor, nesta busca. Encontre, se revele para eles em nome de Jesus. Assim como tu te revelas para mim, Pai. Assim como tu falas comigo, eu preciso. Nós precisamos de testemunhar mais. Eu preciso de testemunhos, dos testemunhos dos teus filhos, para que a nossa fé seja edificada cada vez mais. E eu lhe peço em nome de Jesus, ajude o teu povo, ajude a tua igreja, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, que seja feita a tua vontade neste dia e na nossa vida, não só hoje, mas para sempre. Amém.